referi, tenho alguma dificuldade em rever-me completamente em qualquer rótulo. O não aceitar verdades reveladas. Eu acho que nós temos que manter uma atitude permanentemente de engajamento ou de envolvimento crítico com as coisas. Então, o seu percurso académico desenvolveu-se sobretudo nos campos da sociologia e da história. Até que ponto é que isso o capacita com uma perspectiva e uma metodologia diferentes de alguém especializado em ciência política? Até que ponto é que se pode falar de uma ciência política completamente autónoma dessas áreas? Bom, eu daria uma resposta em dois planos. O primeiro plano é o plano individual e o segundo plano tem a ver com a institucionalização da ciência política em Portugal, que é bastante recente. No plano individual, como estamos aqui a falar, comecei a fazer o curso de Sociologia, depois o mestrado em Sociologia e Economia Históricas, ambos na faculdade, depois o doutoramento em História e Civilização e História no Departamento de História do Instituto Europeu de Florença. Bom, e agora sou professor em Ciência Política e Relações Internacionais, ensinando temas de política comparada e História do Estado, História e Teoria do Estado em Portugal, tanto na licenciatura como no mestrado. E, portanto, como eu também estava a referir, tenho alguma dificuldade em rever-me completamente em qualquer rótulo, seja como sociólogo, seja como historiador, seja como cientista político. E, de facto, eu acho que esta espécie de hibridez, não é, em que nós somos levados a investigar e a pensar muito mais organizados por problemas que queremos perceber, fazendo uso de vários corpos disciplinares, do que utilizar apenas os instrumentos específicos de uma determinada disciplina científica, é aquilo que mais ajuda talvez a explicar o que eu faço. Por outro lado, há também várias ciências políticas, não é? Há de facto uma ciência política cuja prática é mais quantitativista, se quiser, e há uma ciência política mais qualitativa histórica, que essa sim tem muitos pontos de contacto com aquilo que caiu um pouco em desuso, infelizmente, a meu ver. Eu, por acaso, passei a hora do almoço a ler um conjunto de ensaios de Barrington Moore, se chamava-se Sociologia Histórica, e que era a perspectiva daqueles que foram meus professores, e alguns dos quais agora meus colegas no departamento. Portanto, uma compreensão científica dos fenómenos sociais que não se limita ao objetivo da compreensão intersubjetiva, importante que ele seja, mas não abandona, digamos assim, a bandeira da explicação causal, se necessário. Mas que, por outro lado, rejeita os entorces à realidade e as simplificações que uma comparação demasiado, ou uma investigação demasiado quantitativa, dificilmente deixa de ter. Mas, como sempre, discutimos equilíbrios e pontos de equilíbrio virtuosos. É preciso também perceber que a institucionalização da ciência política em Portugal é muito recente. O curso aqui, se não me engano, supõe que o primeiro ano é de 1995-96, o ano seguinte a eu terminar o curso de Sociologia, o que significa que muitos professores, não é? E a minha geração é a primeira em que isso não é verdade, ou seja, a minha geração, eu, Marco Lisi, Tiago Fernandes, Tiago Moreira de Sá, etc., é a primeira em que não é verdade o que eu vou dizer a seguir. Nenhum dos nossos professores, dos meus professores e vossos professores, é de facto doutorado em ciência política. Não é? Isso não acontece. Podem depois ser agregados não é? Em ciência política ou relações internacionais, etc., etc., mas isso é uma parte importante da explicação, não é? Um terceiro ponto, para acabar. Eu acho que este meu percurso é uma espécie, não sei, talvez de transformação permanente, que tem coisas boas e coisas más. E eu digo isto porque eu partilhava a casa em Florença com um colega meu e amigo meu, Pedro Adão e Silva, que estava esse sim, com o Tiago Fernandes, no Departamento de Ciência Política, de Estudos Sociais e Políticos, em Florença. E eu reparava, sem desprimor, que ele era muito mais disciplinado do que eu nas leituras que fazia. Este percurso assim híbrido faz com que eu me interesse por tudo. Não quero agora exagerar, para parecer estulto no que estou a dizer, mas a chegar às coisas, talvez, a partir de uma multiplicidade de pontos de vista que tem a ver com as experiências biográficas que eu tive, como se fossem ler em instantes diferentes de uma biblioteca, não é? E não apenas numa. Isso é bom, se eu for capaz disso, por me permitir, eventualmente, ter ângulos um pouco diferentes, não é?
pode ser mau, porque requer uma disciplina que eu temo que não tenha muito, não é? E que seja capaz de me disciplinar muito nas leituras e fazer com que isso funcione de forma virtuosa e não de forma prejudicial. Certo. Isto dá para observar um bocado um interesse por objetos talvez não tão convencionais para um aluno de CPRI, por exemplo, na sua dissertação de doutoramento, que incidia sobre mapas, pesos e medidas e censos no Portugal liberal do século XIX. Assim, de forma muito sucinta, como é que a evolução dos sistemas de medição acabam por se relacionar com a realidade social? Bom, de várias maneiras. E há várias respostas a essa pergunta. Em termos genéricos, a pergunta de partida do meu doutoramento, de facto, como disse a Beatriz, olha para três, se quisermos chamar assim, três políticas públicas, não é? O do levantamento cartográfico, a introdução do sistema de pesos e medidas decimal, depois de uma longa história, tortuosa história, finalmente em 1852, e o recenseamento da população. Quaisquer das três atividades são, se lermos a literatura sobre a formação dos Estados, identificadas como típicas do Estado moderno. Então já estamos a perceber onde é que eu quero chegar com esta tripla, ou com estes três planos de investigação. É chegar a perceber como é que o Estado moderno se afirma em Portugal no século XIX, olhando para esses três objetos, ou observatórios, não é? Todos eles pressupõem um nível de interação inaudito entre o Estado, o território e a população. Os Estados do antigo regime contactavam muito esporadicamente, de forma muito intermitente, e tinham uma enorme fraqueza infraestrutural. O que está aqui em causa é o aumento das capacidades infraestruturais do Estado, a capacidade do Estado de se tornar presente na vida do dia-a-dia das populações. Este é um processo que tem um enorme salto no século XIX, que eu desejei perceber em Portugal, mas que depois, no século XX, obviamente, desemboca nas configurações mais completas do Estado e que, se quiserem, podemos datá-las de forma brincalhona em 1972, não é? Antes do primeiro choque fiscal, sob a forma de Estado-providência, tal como ele foi construído, segundo modelos diferentes, no pós-Segunda Guerra Mundial na Europa. E, portanto, isto é a inserção numa narrativa mais geral. Por outro lado, há outros aspectos, para ir ao encontro de aspectos também da sua pergunta, que estão em causa naquilo que eu estudei. Um deles é o nascimento da quantificação como tecnologia de confiança social, como tecnologia de justificação do exercício do poder e do poder político, e eventualmente da justificação de desigualdades e tomadas de decisão públicas. Um aspecto que para mim é muito importante é perceber como o novo se faz do velho e perceber que a Revolução Liberal, como aliás tento ensinar na minha cadeira, o liberalismo faz de uma combinação do que vem de trás com coisas novas. E um exemplo muito interessante é a relação entre o Estado e a Igreja no recenseamento da população. E a relação com a Igreja para esse tipo de atividades de governo, em termos genéricos da população, com certeza que foram, no século XX, afastadas, não é? E que agora, seguramente, a Igreja, a sociedade civil ligada à Igreja, está afastada de todas as funções do governo. Bom, não é verdade. Basta perceber o que é que se passa com o Estado de Providência em Portugal, o que é que se passa com as IPSS, com as misericórdias, que funcionam num regime de subcontratação, se quisermos, não é? E que tomam conta de grande parte daquilo que é a ação social, ou que antigamente se chamava assistência social. E, portanto, a interação com a Igreja e com a sociedade civil na provisão de bens públicos não é uma coisa que tenha terminado na passagem para o século XX, muito longe disso. Queria discutir outro assunto consigo. Nos quadros políticos tem cada vez surgido mais a figura do técnico, pelo que hoje em dia se fala muito de uma tecnocracia. Até que ponto é que nós podemos, é que a tecnocracia incrementa ou prejudica a qualidade da democracia e até que ponto é que está relacionado com um declínio ideológico? Eu diria, uma forma de conceber a discussão é aquela que, por exemplo, está no Max Weber, não é? Que é a relação entre a burocracia e a política. Aqui, os termos da discussão são, tendo em conta o processo de racionalização global das atividades humanas na modernidade ocidental, visível no Estado com a burocracia e os partidos, visível no domínio da religião com a Igreja, visível no domínio económico com a empresa capitalista, não é? A burocracia apresenta-se de forma ambígua. Por um lado, a burocracia
apresenta uma promessa de emancipação perante as administrações públicas discricionárias, desigualitárias, incompetentes do antigo regime. A democracia apresenta-se como um instrumento de igualização de acesso ao governo por parte dos cidadãos, nesse sentido tem um efeito iluminista, se quisermos, emancipatório, igualitário, mas a burocracia apresenta também um perigo, não é? Que é um perigo que está na literatura do Kafka e que está no Max Weber com a ideia de jaula de ferro, não é? Que é o perigo da burocracia aprisionar a política. Um segundo aspecto é, não já entre a burocracia e a política, mas eu diria quais é que são as bases que sustentam a legitimidade do poder político, não é? E nós podemos ir buscar as bases do poder legítimo do Max Weber, o carisma, a tradição e a burocracia racional legal, mas podemos acrescentar a técnica, em que, por exemplo, e isso é a questão, por exemplo, do antes sobre os regimes autoritários, é como é que um regime autoritário se pode ser legítimo, não podendo a sua legitimidade vir da urna, porque o processo político democrático, o processo político eleitoral é destruído, reprimido, falseado. Não é? E a legitimidade vem de um governo técnico-científico, vem do desempenho no controle do déficit, das contas públicas, no desempenho militar, no desempenho da economia, do crescimento económico. Porque é possível conceber uma tensão em que, por um lado, a técnica pode consumir a política novamente e substituir-se à política como fonte de legitimidade do exercício do poder político, mas também pode vir em auxílio dos regimes democráticos em momentos de fracasso ou falhanço. A tecnocracia é também uma função da crescente complexidade, não é, da governação dos temas políticos, para a importância que têm as instituições internacionais de governance e a formação de comunidades epistémicas ou comunidades de peritos que aconselham a governação, não é? E inspiram a governação. Elas estão por todo lado, não é? E agora até parece que foram justificar uma mudança semântica na transição de Troika para instituições do processo grego. E que são o Banco Mundial, o GATT, hoje a Organização Mundial do Comércio, a OCDE, etc. E que está ainda relativamente por estudar a relação entre estas instituições internacionais de governance e a formulação de políticas por parte de governos nacionais democraticamente eleitos ou não. Aquilo que tipicamente são apresentadas como soluções técnicas neutras, absolutamente necessárias para cumprir critérios, eles próprios definidos pelas ditas instituições de governança, tipicamente elas escondem interesses que são legítimos, mas que estão a ser escondidos. Elas funcionam como um véu que oculta esses interesses. Para finalizar, eu queria perguntar-lhe que conselho tem para o estudante de CPRI? Mas eu não acho que não há uma forma de responder sem assumir uma inevitável presolução, não é? Que é justamente essa de estar não precisamos dar um conselho. Dito isto, e por brincadeira, dizíamos antes da entrevista começar, um possível bom conselho seria estudar. Mas o que é que eu quero dizer com isso? Não é? O que eu quero dizer com isso, e também partindo um bocado das coisas que às vezes digo nas minhas cadeiras, e há pouco ainda falámos disso um pouco antes de começar, eu acho que nós temos que manter uma atitude permanentemente de engajamento ou de envolvimento crítico com as coisas, não é? E isso tem várias consequências, não é? Umas muito antigas, ou quase todas muito antigas, não é? Uma delas é o não aceitar verdades reveladas, não é? Esta ideia tem 300 ou 400 anos. Outra é perceber que os problemas e as coisas não começaram hoje, nem ontem, e que têm uma história, não é? Isso volta à minha trajetória biográfica. Outra é, observando até a maneira como, seja os alunos se envolvem com as matérias do curso, seja a forma como a discussão pública é muitas vezes tida em Portugal e em outros sítios, e agora falamos de tecnocracia. Há vários empobrecimentos nessa discussão e há vários empobrecimentos nesse envolvimento com as coisas, que muitos deles resultam justamente de falta de estudo neste sentido, ou falta de comparação, ou falta de recurso histórico, e que num sentido profundo produzem uma cidadania mais fraca,
um menor escrutínio de todos os poderes, incluindo o poder do professor na sala de aula, não é? E que está tudo perdido. E que está tudo perdido no momento em que esses empobrecimentos e essas desigualdades se tornarem invisíveis a nós e se tornarem naturais. Esse é o momento em que estamos a ser controlados por elas e deixamos de as poder controlar. E, portanto, para acabar com um chavão, uma frase de grande impacto, esse resultado final derrota a ideia de agir em autonomia com liberdade, não é? Que é, num sentido humanista e profundo, também a ideia de universidade e a ideia de conhecimento. E voltando ao iluminismo, que é aquela ideia de rejeitar verdades reveladas, a ideia de agir com autonomia em liberdade. Ou seja, o conceito, às vezes caído em desuso, de nos emanciparmos, não é? E esse é talvez o conselho que possa dar. É um bom conselho. Obrigada, professor.